Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje estamos aqui com o pastor presidente da Igreja Batista Boas Novas de Cuiabá, pastor Carlos Henrique. Pastor Carlos Henrique é esposo da irmã Dalva, tem 2 filhos e agora tem uma netinha, né, pastor? A Ana. A Ana. Muito obrigada por você aceitar vir aqui conversar com a gente, pastor. Miriam, é um prazer estar com você aqui, né, e esse podcast que traz temas tão relevantes para a comunidade, para a sociedade. Então é um prazer e me sinto honrado com o convite feito por você. O nosso tema de hoje é criando os filhos com valores cristãos em um mundo em mudanças. Pastor, a Bíblia, ela nos traz ensinamento de como que a gente pode criar nossas crianças. Quais os princípios o senhor acredita que deve ser aplicado no dia a dia das famílias cristãs? Então, a Bíblia, para nós cristãos, é o nosso livro, vamos de regra e prática, tá? São os fundamentos da nossa fé estão ali. E tem muitos ensinos, inclusive a questão da educação dos filhos. Então, nós temos alguns textos muito importantes na Bíblia, por exemplo, Provérbio é um livro de sabedoria, então que traz princípios. E ali em Provérbios vai falar que, Provérbio 22, que devemos instruir a criança no caminho que deve andar e quando crescer não faz se desviar dele. Então, esse é um princípio muito importante, que eu devo instruir a criança no caminho que deve andar. Interessante que aqui tem duas maneiras de traduzir do original esse provérbio, no sentido que eu devo instruir a criança no caminho que deve andar e ali, no contexto, no caminho de Deus. Sim. Então, Efésios, inclusive, Paulo vai ensinar no Efésios 6 que devemos instruir a criança nos caminhos do Senhor. Então, se eu quero que a criança seja educada nos princípios divinos do cristianismo, eu devo instruí-la assim. Mas o provérbio traz é possível uma outra interpretação, uma outra tradução, que eu devo instruir a criança conforme a estrutura dela, ou conforme os propósitos que ela tem. Ou seja, aí volta muito para uma educação individual. É muito interessante essa colocação do texto hebraico, que cada criança tem um perfil, tem um jeito de ser. Sim. Então eu posso não só instruir no caminho do Senhor, mas eu devo respeitar vamos dizer assim, a estrutura daquela criança. Qual é o dom? Qual é, vamos dizer assim, o jeito de ser daquela criança? Eu achei muito interessante essa colocação de você respeitar a criança. Então, educar as crianças nos princípios cristãos é respeitar isso. É educá-la no que os princípios bíblicos, mas também respeitando o jeito delas, que elas têm. De que formas os pais podem ensinar a palavra de Deus aos filhos de maneira prática e acessível para cada idade deles? Então, aí nós temos um grande dilema, né. Então, aí nós voltamos para a Bíblia novamente. Lá Sim, em Deuteronômio, nós temos um texto que fala, Deuteronômio capítulo 6, que diz que devemos instruir as crianças andando, caminhando, deitando, né, conversando. Então, o texto traz essa conotação. Ou seja, como que os pais podem instruir as crianças? A gente às vezes acha que eu vou falar, ensinar alguma coisa. Acho que transmitir conhecimento é importante, sim. mas isso é o mínimo possível. O exemplo na vida, no dia a dia, é o que mais influencia uma criança. E o texto bíblico diz que você deve instruir a criança, ensinar os princípios, quando você estiver caminhando, quando você estiver sentado, quando você estiver deitado. Onde você estiver, você deve estar vivendo esses princípios que você está ensinando às crianças. Ou seja, a cada momento, com suas atitudes, você está ensinando. Agora percebe, para você ensinar isso para uma criança, você deve viver. Sim. Você não pode ensinar uma coisa e viver outra. As crianças vão seguir o que você faz, não o que você ensina. Então, esse é um princípio, como que os pais devem e podem instruir as crianças? Vivendo aquilo que eles acreditam, tá? E nesse sentido. Lá em casa, com meus 3 filhos, eu tenho um costume, assim, de toda noite a gente faz a oração. Uhum. No dia que eu vou para minha cama, assim, para dormir e esqueço, ela já vem lá: "Mãe".
vamos orar. Isso. Por quê? Porque eles foram ensinados desde criança, né, que a gente tem que orar para dormir, tem que agradecer pelo dia que a gente passou, Uhum. né. Não, percebe que aí o exemplo, você está ensinando através do exemplo. Eu gosto muito de vejo, às vezes, biografia de pessoas que diz que viam as suas mães, seus pais de joelho orando, Sim. e aquilo influenciou muito a vida. Então, quando a criança vê a gente praticando, pode ser que num primeiro momento isso não surja efeito, mas lá no futuro está formando na criança. Como que a igreja pode apoiar os pais na missão de criar os filhos com valores cristãos? Então, Miriam, a igreja, ela vive numa situação muito complicada. Você vê, estatísticas dizem o seguinte, e a gente pode perceber isso. A criança, se a criança vive numa escola de tempo integral, 8 horas numa escola, são 40 horas semanais numa escola. Vamos ver que ela durma 8 horas, são umas 40 horas por semana. O restante da hora, 10 horas, fica com os pais. Os pais estão trabalhando, mais 8 horas. Então, eles estão com alguém, ou na escola, ou com um babá, ou com educadores. A igreja, ela tem, desse cento e poucas horas semanais, ela tem 2 horas só. Então, é muito complicado a gente influenciar com esse tempo mínimo que temos com a criança. Então, qual o papel da igreja? O papel da igreja é dar suporte aos pais. Primeiro, criar um ambiente atrativo para a criança, que atrai a criança. Porque é muito complicado, por exemplo, você vai numa festa que você não gosta, você não quer ir. Sim, Agora, você ir numa igreja que você não gosta, sim, é pedir demais para a criança. E você ir para uma igreja com a criança, por exemplo, num ambiente que está falando para adulto e não para criança, com uma linguagem diferente, é outro problema. Então, a igreja tem esse fator. Então, o que que nós temos que fazer? O tempo mínimo que nós temos com as crianças, que seja um tempo agradável, que seja um tempo muito lúdico, que seja atrativo, que a criança ore e goste. Mas são 2 horas só por semana. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar dando suporte aos pais. Então, dando condições que o pai continue o trabalho que foi feito na igreja em casa, aí o compromisso dos pais. E criar também relacionamentos de, de pais com famílias saudáveis, que pais possam trocar informações porque eles têm o mesmo propósito, são pais com o mesmo propósito, pais com o mesmo, vamos, objetivo, a educação dos filhos. Então, a igreja criar esses movimentos. E também, por exemplo, a nossa igreja, nós damos curso para os pais. Nós temos um curso chamado Paz para Toda a Vida, nós temos curso para casais, né, casados para sempre, nós temos curso de educação financeira para a família. Então, você ajuda os pais nesse sentido. É a maneira que a igreja tem. Mas veja, a criança, a educação cristã vai se dar em casa. sim. É em casa que dá. A igreja vai ter que dar suporte. A ajuda da criança, por exemplo, na Igreja Batista Boas Novas, vocês têm a salinha para as Isso. crianças, né, onde desde bebê Uhum. até Adolescentes. até adolescentes. Aí eles falam na linguagem dele, tem as brincadeiras, tem as músicas, e isso daí é um atrativo para a criança gostar e ir para a igreja, né. Exato, exato. Quais atividades ou ministérios voltado para criança e família você considera mais eficazes nesses processos? Então, vai depender muito da estrutura montada. Como eu já falei, o ambiente tem que ser um ambiente que atrai a criança. Então, nós temos na igreja várias atividades. Então, por exemplo, nós temos, como você falou, o culto infantil. Então, por exemplo, na nossa igreja, a criança chega lá no hall de entrada, ela já é direcionada para o culto infantil. Então, ela vai lá, tem um culto para ela, depois termina, tem salas que ela vai ficar com pessoas da sua idade para discutir e conversar, trocar informações, fazer alguma atividade lúdica. Então, a criança passa no ambiente dela. Então, a gente tenta fazer com que esse ambiente seja um ambiente lúdico, então, que realmente atrai. Então, nós temos, por exemplo, coro infantil. Sim, Tem criança que não gosta, não tem essa habilidade, mas tem criança que ama. Né? Então, nós temos balé.
Eu digo sempre que balé, quem gosta são as mães, É né. verdade. Depois a criança vai indo, chega a 12 anos não quer mais saber, né. Algumas, né, eu tenho lá no caso, crianças que começaram e hoje são profissionais do balé. Poucos são que talvez uma desenvolveu nesse sentido. Mas são atividades que conectam a igreja com a vida da criança e que seja atrativo. Então a igreja aí essas atividades realmente vão ajudar a criança a ver que igreja não é aquele lugar fechadão que dá medo, não, é um lugar lúdico, né. Então é Sim. isso. E quais são os maiores desafios que as famílias enfrentam hoje para proteger seus filhos da influência negativa das redes sociais, da internet? Então esse é um grande desafio que igreja e toda a sociedade vive, né. Hoje nós temos as mídias sociais que agora Sim, estão regularizando com as leis para não expor as crianças, vamos ver se consegue. Estão formando as crianças. Toda criança tem acesso ao tem. telefone. É Uhum. difícil não ter, né. Então agora nas escolas parece que está proibido. Mas a criança tem, até para os pais, por segurança dos pais, dá um telefone para a criança. E ali tem acesso. Aí se os pais não tiver o controle, esse programa de controle é um perigo. Então esse é um desafio, porque a gente não sabe o que que essa criança está recebendo. Aí é um grande desafio que nós temos. Eu diria que o maior desafio aliado a isso é que os pais, eles não são os únicos formadores dos seus filhos. As crianças, elas estão com os pais, mas vamos dizer, se ela passa lá 40 horas semanais ou 20 horas semanais numa escola, dependendo da escola, está convivendo com professores que estão formando. Agora, esse professor, quais são os princípios que norteiam a vida desse professor? Eles estão conversando com colegas que têm princípios diferentes. Diferente. E outro desafio que eu vejo não é só a escola, os condomínios. Sim, Porque as crianças convivem em condomínios, que são, né, bairros, vamos dizer assim, e ali eles lidam com crianças de lares com formações diferentes, princípios diferentes. E tudo isso vai formando as crianças. Então, os pais não são os únicos formadores. É o grande desafio que nós temos hoje. Então, o pai tem que ver que a formação dele tem que ser muito mais relevante do que os demais. Aí tem sim. que ter um lar saudável. Igual tem uma filha minha que chegou para mim e falou: "Mãe, na minha escola tem uma amiguinha minha que ela é ateu. O que que eu faço?" Falei: "Não faz. Fala, respeita, mas sempre que você pode, fala de Jesus." Então, Miro, o que que acontece? Nós, como cristãos, nós temos que instruir as crianças nos princípios divinos. Sim, Quais são os princípios divinos? Princípio de justiça, princípio de amor, princípio de perdão. Esse é isso que são os princípios divinos. sim, Então a gente cria uma religiosidade que às vezes não bate muito com os princípios divinos, não. Então eu sim, tenho que ensinar a criança a justiça, o que é justiça. Eu tenho que ensinar o que é amor. Eu tenho que ensinar a perdoar. E se você for olhar, Deus é um Deus da diversidade. sim, Deus fez cada um de nós diferente. Então eu diferente. tenho que ensinar as crianças a respeitar o diferente. Eu tenho que ensinar nossas crianças a aceitar a diversidade, que não são todos iguais. Olha, a criança ela tem essa postura, você respeite. Você não pode impor nada. Não, Então, esse é um princípio que aprendi em casa. sim. Se os pais tiverem esse princípio, lá fora eles vão conseguir conviver bem. Até porque elas correm pra gente e pergunta, né: "Aconteceu isso, eu vi isso, o que eu faço?" E a gente tem que orientar. E às vezes as perguntas delas É difícil. é difícil. Mas você veja que o primeiro ambiente social que a criança vive é a família, Sim, tá? E o lar precisa ser saudável, porque vai ser a primeira sociedade que a criança vai conviver. Então a criança nasce e convive. Pai e mãe já é uma sociedade, é um grupo. sim, Eles ali vai aprender a se relacionar. Então, como a criança vai se relacionar com a sociedade, vai depender como é que ela aprendeu a se relacionar em casa. em casa. Então, por exemplo, pais que permitem tudo, a criança vai achar que na sociedade pode tudo. Sim, Aí é um problema. Os pais que delimitam, as crianças vão aprender que na sociedade existem delimitadores. Então, esse ambiente social da família é
é o melhor ambiente tem que ser. Aí o que acontece? Como a criança cresceu nesse ambiente social que é a família, é o lugar seguro dela. Então, quando ela tiver qualquer dúvida, ela vai recorrer se for um ambiente saudável. Sim. Se o lar não for um lar saudável, a criança não vai querer compartilhar com os pais. Se o relacionamento do pai com a criança, dos pais com as crianças não foram saudáveis, a criança não vai ter segurança para compartilhar com os pais. Então, esse é o porto seguro que deve ser isso. Aonde elas vão procurar pela amiguinha, vai recorrer a alguém fora de Fora casa, o de que é casa. perigoso também, né. Então, eu vejo que um dos grandes perigos, às vezes, a criança apronta. Sim, E a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. sim. Na minha visão, às vezes, os pais, a criança fez alguma coisa errada, os pais viram uma fera. Uhum, A criança vai ficar espantada, não com o erro que ela fez, mas com a reação dos pais. sim, Ela não percebeu o erro, mas ela percebeu que deixou os pais irados. sim. Ela nunca mais, ela vai começar a esconder dos pais. Então, primeira reação dos pais diante de uma, vamos dizer assim, de uma artimanha das crianças, como os pais vão reagir, que vai determinar se as crianças podem confiar nos pais ou não. Porque elas podem ficar com medo dos pais e não perceber o erro que elas cometeram. Eu acho bonitinho dos meus filhos é que, às vezes, eles fazem coisa errada, aí ele vem pra mim e me conta: "Mãe, eu fiz isso, 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 não podia, né". Aí a gente conversa. E eu acho que tem que ser assim, né, a confiança, né. A criança não ficou com medo de você. Aham, Aí ela pode compartilhar. Não é o medo que norteia, é o amor. é o amor. Não é o amor, a Bíblia vai dizer que o amor lança fora o medo. Se elas percebem que é amor e não, vamos dizer assim, raiva, aí isso Elas vai. falam que eu sou brava e chata, porque eu dou limite, mas elas me contam tudo. Aí Assim, eu vejo que eu tô no caminho certo, não, assim, mas né. elas veem que você faz isso com amor, essa é a diferença, é com amor, tá? Eu me lembro que eu estava numa palestra, muitos anos atrás, em São Paulo, numa universidade, e o pretor disse que ele precisou corrigir os filhos. E de um dia chegou perto do filho, o pastor perguntou: "Filho, o que que você menos gosta no pai?" Eu falei: "Ah, quando o senhor me corrige." "Mas por quê?" "Porque o senhor fica muito bravo." Então não é porque eu como eu Como? faço, não é isso que é importante. Como os pais podem equilibrar o uso da tecnologia sem demonizar, mas também sem perder o controle? Esse é o grande, vamos dizer assim, é a pergunta de que vale 1 milhão, né. Porque as leis, os governos estão tentando resolver isso. Como que você pode dar um equipamento desse que abre as portas para o mundo, Sim. para uma criança, às vezes, de 8, 6 anos, que está ali e está recebendo coisas, como que você pode controlar? Aí tem ferramentas. O grande problema é os pais, primeiro, ter, vamos dizer assim, conhecimento para usar essas Sim. ferramentas, que nem sempre essas ferramentas são tão fáceis de serem usadas. E os pais quererem também, e a criança ser formada nesse sentido, tá? Aí é um trabalho dos próprios pais terem conhecimento da tecnologia, como pode delimitar isso. É igual ver uma influencer lá em São Paulo, numa rua movimentada, numa das mais movimentadas de São Paulo. Aí ela estava conversando com vários pais lá. Aí ela perguntava: "Você tem coragem de deixar seu filho aqui de 9, 5, 6 anos sozinho?" Ela falou: "Não". Falei: "Bem, mas sabia que quando você dá a internet com o jogo, ele está num ambiente muito maior do que esse, e você não sabe quem que está lá, e você confia em deixar seu filho jogando, confia em deixar o seu filho num local desse, que lá tem todo tipo de Isso, gente. E é complicado, porque você também é o controle, né. Eu acho assim, você não pode hoje tem muita coisa na escola que você faz com a internet quando a escola pede. Na escola dos meus filhos, eles não levam, celular. celular. Porém, às vezes, o professor fala: "Hoje vai ter um joguinho de matemática que tem que usar no celular". Aí eu deixo ele levar.
e tem o controle parental que a gente faz e olha tudo que eles Uhum. escrevem, tudo que eles que acontece no celular. Eh, mas é difícil para os pais, assim, saber quando, como que eu E não é posso. só difícil, mas no sentido da necessidade, que nós estamos vivendo uma sociedade que a tecnologia está aí, está substituindo muitas outras atividades, que você tem que tirar a criança do analfabetismo Sim, tecnológico. sim, Agora, você não pode excluir. Agora, o grande desafio é como que você pode colocá-lo tendo acesso e, ao mesmo tempo, não expor a criança. Um exemplo que eu vejo muito, que talvez reflita isso, quando a criança está sendo alfabetizada, a gente ensina, né, a letra cursiva, depois o bastão, sim, depois cursivo, né? Gente, hoje em dia pouca gente escreve, sim, não é? É tudo sim. digitado. Então Aham. nós estamos ensinando o quê? Eu falei, tem que ter uma vai chegar um tempo, eu acho que vai ter que ter uma alfabetização digital, Digital, é? porque ninguém vai escrever mais. Hoje você já grava uma palestra, você, né, eu tive que voltar a aprender a escrever, eu estava fora do país e eu não sabia, a minha letra eu não entendia, já não entendia mais, eu tive que voltar a aprender, porque não, você tem que escrever. Porque tudo era digitado, eu tinha o hábito de digitar tudo, e lá não podia, Tanto que a letra dos nossos avós, do meu avô, por exemplo, era linda, não é? né, aí depois foi piorando e hoje a letra dos meus filhos eu falo: "Meu Deus, Então me ajuda então aqui nossos a avós traduzir". faziam e nós fomos para da datilografia, Foi, né, aham, hoje nós somos digitadores, os nossos filhos digitadores. são, né. E não só digitadores, mas digitadores não é usando os 10 dedos, usando, O né, os celular. 2 dedinhos. Aham, Então, percebe como é que a tecnologia traz essas contrassensos aí, como é que a gente vai lidar? Nós estamos vivendo esse período de transição que a gente não sabe ainda certo. Eu gosto muito de um autor, acho que se não me engano, da década de 70, se não me engano, canadense, Alvin Toffler, escreveu O Choque do Futuro. Então, no livro ele diz o seguinte, que você usa compra um equipamento, você começa a usar, daqui a pouco esse equipamento já está vencido, já não vale mais, que surgiu um mais recente e você nem conseguiu dominá-lo totalmente, já teve que passar para o outro. Então nós vivemos esse choque, nós estamos vivendo esse choque, por exemplo, a inteligência artificial. Como é que nós vamos lidar com isso? Hoje a gente não vive sem inteligência não, artificial, porque facilita as pesquisas. Ainda mais quem vive de pesquisa, não, a gente acessa a inteligência artificial, né? sim. Eu tenho uma biblioteca lá de quase 2.000 livros. Mas eu, às vezes, a pesquisa eu vou lá na de inteligência e É, vou checar, porque às vezes ela me dá coisa errada. sim. Eu já peguei coisa errada, falei: "Opa, está errado isso". Mas você tem que usar. Sim. Como você nós estamos vendo esse período de transição que dá um choque na gente, né, e os nossos filhos estão vivendo isso. E como podemos ensinar princípios e ética e moral de forma prática e constante às crianças? É vivendo. Eu acredito que a primeira coisa, os pais precisam ter clareza dos seus princípios. Então, quais são os princípios que devem nortear a minha vida? A Bíblia, quando fala que devemos ensinar a criança, e quando fala lá em Deuteronômio que devemos ensinar andando, a ideia é inculcar. Não é só você transmitir um conteúdo, mas é um conhecimento que vai lá dentro, é como se fosse registrado com fogo lá dentro de você. Então, mas para você, os pais precisam ter os seus princípios. Quais os princípios que norteiam a vida dos pais? Os pais precisam ter isso. Então é o seguinte, não pode ter o pai ter um princípio e a mãe ter outro, vai dar choque. A criança Sim, vai ficar perdida. Então, os pais tendo clareza dos seus princípios, pronto, isso, eles vão viver isso. Vivendo, eles vão poder falar, mas vão viver. Então, os princípios têm que estar na vida, interiorizado na vida de cada um dos pais. É a melhor maneira que tem. Eles vão praticar isso nas suas atitudes, nas suas falas. Isso vai passar para a criança. e pastor, quais os valores cristãos são mais urgentes a serem reforçados diante do cenário da atual sociedade hoje? Os valores de Jesus Cristo. É, é um, a gente tem a Bíblia, que é o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento é quando tudo começa.
Então, Paulo vai dizer até que a lei era um aio, era um pedagogo que foi ensinando. E foi passando, foi ensinando, foi desenvolvendo até chegar ao Novo Testamento, o Evangelho, que é Jesus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o ápice da revelação de Deus é Jesus Cristo. Então, eu tenho que aprender com Jesus Cristo. Aí, quando você olha para a vida de Jesus, você vai ver um amor, é um princípio. Mas um amor, muitas vezes, que é salvífico, um amor sacrificial. Porque a gente quer amar, mas olha, enquanto não é fácil amar quem nos ama. Jesus diz: não, mas seu inimigo. Aí já é um sacrifício. Sim, Mas ele mandou fazer isso. sim. O senso de justiça de Jesus. Ele era justo, ele via as pessoas sofrendo. No meio da multidão, ele conseguia perceber, olhar a uma pessoa o sofrimento dela. A gente olha a multidão, parece que a gente tem a visão geral, mas tem que olhar o sofrimento daquela pessoa. Cada um é um ser. Jesus olhava para o ser de cada um. Então percebe essa justiça de fazer as coisas corretas, esse amor sacrificial e o perdoar. Nós vivemos num mundo que nós não temos esse hábito de perdoar. Perdoar para a gente é perdoar quem nos ama. Mas quem nos ofende é muito complicado. Então, hoje em dia, nós temos que aprender a perdoar. Então, esses valores são valores que temos que passar para os nossos filhos, são valores cristãos. E qual o impacto da oração em família no desenvolvimento espiritual dos nossos filhos? Então, você já mencionou exemplo seu, que você ora com seus filhos, e isso você está criando o hábito. Sim, Então, o hábito, ele acontece, ele desenvolve quando é repetido várias, várias vezes. Aí tem estudo que é 23 vezes, 60 vezes, não sei. Mas o hábito vem pelo hábito. sim, Então, a criança vai aprender a orar. Mas aí, Miriam, tem a questão da oração, que, biblicamente, o que é oração? Oração é falar com Deus o que você está sentindo. Então, oração é uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus. Jesus, inclusive, ele perguntaram para que ele ensinasse-os a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso como modelo. Mas ele falou da oração que você entra no seu quarto, fecha a sua porta, abre o seu coração com Deus. É aquele momento que você vai confessar seus pecados, que você vai brigar com Deus. Você tem direito de brigar com Deus. Deus, eu não estou aceitando isso. Deus já sabe que você não está aceitando. Não adianta esconder dele. Seja sincero uhum, com ele. Deus, eu estou chateado com o Senhor. Fala isso, ele já sabe. É quando você abre o coração. Ou seja, a oração tem que ser uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus, não oração formal. Eu acredito que as nossas crianças precisam aprender a orar, o hábito, mas aquela oração que você conversa com Deus. Eu tinha uma conselheira na minha adolescência, início da adolescência, que dizia, quando você orar, imagine uma pessoa ali, você está conversando com ela. Imagine Deus que está na sua frente e você está conversando. Isso foi muito bom para mim. Porque oração é isso, é conversar, percebe? Não é um formalismo, não é uma coisa sim. decorada, não é um ritual. É uma conversa. Conversa com Deus, porque Jesus disse que ele vai ouvir você e ele vai te responder. Então, eu creio que o hábito da oração é importante, mas essa oração que é uma intimidade com Deus. Eu converso. Jesus usou a expressão Abba Pai, uma expressão aramaica, quer dizer papaizinho. Então, isso trouxe escândalo para os judeus que não estavam acostumados com isso. Então, ele diz, quando você orar, conversa com o pai. Mas com um pai que você ama, que você tem um relacionamento. Isso é oração. Temos que passar essa intimidade para as nossas crianças. Que dicas você daria para os pais que desejam criar o hábito da oração, da leitura bíblica em casa, mas que não sabe por onde começar? Então, aí eu acho que, acho não, aí entraria a igreja. A Sim, igreja tem esse papel de orientar, de dar suporte aos pais, como fazer, tá? Então, dando esse suporte, os pais vão poder ensinar, porque eles também não receberam isso. Eles estão sim. aprendendo pela primeira vez, e nunca foram ensinados. Então, a igreja tem esse papel. Então, aí o pai precisa estar numa igreja onde ofereça isso, tá? Para que ele possa passar para os seus filhos. E como os pais podem equilibrar disciplina e amor para criar um ambiente saudável em casa?
Então, eu creio que o grande desafio dos pais é que o que eles receberam. Nós temos um curso chamado Paz para Toda a Vida. Esse curso faz uma análise de como o pai ele foi educado, como que ele está educando seus filhos e como que ele quer que os filhos recebam isso no futuro. E a gente vê que muitos pais vieram de famílias que os pais não amavam, os pais eram grossos, né, rudes, mas o que eles receberam era isso, Sim. pais ausentes, mas foi o que eles receberam e repassaram. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que os pais sejam presentes, que os pais possam realmente estar se relacionando com os filhos com amor, É quebrar um ciclo, é né. quebrar o ciclo. Então, pais que foram violentos, a tendência é se repetir. Eu digo o seguinte, eu aprendi a ser pai com quem? Com meu pai. Um professor de pai foi meu pai. Sim, Eu aprendi a ser marido com quem? Com, pai. com meu pai. Então, aí nós temos pais que não tiveram um lar saudável, então tem que quebrar. Aí eu acho que a igreja tem como ajudar nesse sentido. Na igreja saudável vai levar, vai dar esse suporte para pais, para maridos, para que eles possam desenvolver e quebrar esse ciclo que precisa ser quebrado. E de que forma um lar acolhedor, afetuoso, pode refletir nos valores de Cristo para filhos? Então, colocando em prática os princípios de Jesus, de amor, de respeito, de perdão, porque se tem alguém que ensinou a perdoar foi Jesus. E o grande desafio dentro de casa é saber perdoar. Porque em casa, Miriam, a gente não usa máscaras. Sim, Em casa é o lugar onde as máscaras caem. Na comunidade, na rua, a gente põe uma máscara, todo mundo. Mas em casa, os filhos nos veem como nós somos. sim. E às vezes não somos muito bons. Nós temos que ensinar os nossos filhos, dizer, olha, eu sou assim, aprender, se eu errar, me perdoe, a conviver com o que nós somos e a gente percebeu, preciso melhorar. Se você pudesse dar um conselho para os pais que estão ouvindo a gente agora, qual seria? Então, pais, o que eu posso dizer como pastor e ministro do Evangelho é aprenda com Jesus os princípios. Porque é um princípio que o mundo está precisando, o princípio de amor, de perdão, de justiça. Se você aprender e colocar em prática isso, o seu lar vai ser um lar saudável. E qual é a maior recompensa de criar filhos dentro dos valores cristãos, mesmo em meio a tantas mudanças no mundo? Eu diria que os filhos, a gente cria os filhos para voar alto. Quando nós vemos nossos filhos suplantando a gente, voando mais longe que a gente, e dentro daqueles princípios que nós ensinamos, a gente se sente realizado. Percebe? Eu preciso ter claros princípios para que eu veja meu filho realizando. E eu quero que meus filhos voem mais alto do que eu. Aí, como disse um autor, né, nós somos anões no mundo de gigantes. E às vezes nossos filhos, nós somos anões, nossos filhos vão ficar nos nossos ombros, eles vão ver mais longe do que a gente. Eles vão voar, mas vão enxergar mais longe que a gente. Então, eu preciso viver isso. Pastor, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Conexão Materna, tá bom? E peço para vocês compartilhar, dar o joinha, curtir e comentar. Obrigada. Foi um prazer estar com você aqui. Parabéns pelo programa, pelo tema. Obrigada.